Os casos de Covid-19 triplica entre jovens de 15 a 24 anos. Essa foi a reportagem da última quinta-feira, dia 6 de agosto. E muita gente deve estar se perguntando, mas essa faixa etária não fazia parte do grupo de risco, o que está acontecendo? Fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda o que realmente nos deixa doente. Olá, eu sou Juliana de Jesus e antes de ir para o nosso assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito para que se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo onde eu falo sobre saúde natural, prevenção de doenças e emagrecimento definitivo. E se você gosta do conteúdo, e se você gostar do conteúdo, eu peço para que deixe aquele like. Agora vamos para o assunto desse vídeo. Na quinta-feira, eu vi num jornal que houve um aumento de casos de Covid-19 em jovens de 15 a 24 anos. E uma moça que contraiu a doença e ficou 5 dias na UTI deu uma entrevista onde ela disse que não esperava passar por aquilo, pois ela era jovem e completamente saudável. Vamos fazer alguns comentários porque sabendo a causa das doenças, a gente pode controlar melhor os riscos e ter atitudes que venham a minimizar esses riscos. É preciso dizer que não é porque uma pessoa não tem um diagnóstico de doença crônica é sinônimo de saúde. E uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, todos entrarão em contato com esse vírus. E o que vai acontecer é o seguinte. Primeiro, vai ter gente que vai entrar em contato com o vírus e nem vai ficar sabendo. Segundo, vai ter gente que vai entrar em contato e vai ter sintomas leves. E terceiro, vai ter gente que vai entrar em contato com o vírus e vai ficar muito mal e às vezes até morrer. E por que vai acontecer dessa forma? Então vamos lá. O primeiro caso é que vai acontecer com uma pessoa que é realmente doente e os outros casos são pessoas que não são tão saudáveis assim. Agora, vamos saber quais são as verdadeiras razões pelas quais ficamos doentes. São 4 coisas que causam as doenças. A primeira delas são as toxinas. A segunda causa é a desnutrição. Terceira causa é o estresse e o emocional. Quarta causa são as infecções. A primeira das causas são as toxinas. Elas são substâncias estranhas ao nosso organismo, que a gente acaba entrando em contato por via oral, pela pele e até mesmo pela respiração. A maioria dessas substâncias são ingeridas no nosso alimento e nos produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como por exemplo o alumínio contido nos desodorantes. Temos também alguns cremes dentais e as próprias panelas que podem soltar um resíduo quando a gente usa para cozinhar. São metais tóxicos que causam lesões ao nosso cérebro. Outra toxina que a gente acaba entrando em contato são os praguicidas, os pesticidas e herbicidas, que entramos em contato através da alimentação. Aqui no Brasil, nós também nos intoxicamos devido à automedicação. Inclusive, todo medicamento é uma substância estranha ao nosso organismo. Pois para ser vendido como medicamento, ele tem que ser uma substância estranha. Não pode ser uma substância que a natureza produz, senão ele não vai ganhar o nome de medicamento. Ou seja, sempre que a gente ingerir um medicamento, o nosso corpo vai ter um trabalho para eliminar essa substância. E isso vai gerar um certo trabalho para o nosso fígado. Sem falar que alguns medicamentos acabam prejudicando outros sistemas, as famosas reações adversas. Então, eles vão tratar um órgão e vão acabar prejudicando um outro. Então, quanto menos medicamentos a gente puder utilizar, melhor. É claro que medicamento tem sim o seu papel importante na nossa saúde. Mas o correto seria a gente usar ele de forma aguda.
ou seja, usar quando você realmente precisar por um período curto seria o ideal, mas não é o que a gente vê. Muitas vezes as pessoas tomam medicamentos de forma contínua e até medicamentos que são de uso esporádico, como anti-inflamatórios e analgésicos. Algumas pessoas acabam utilizando de forma contínua, muitas vezes por não tratar a causa, a raiz das doenças, que é o que estamos discutindo aqui. A gente consegue melhorar a nossa saúde eliminando os tóxicos e colocando nutrientes suficientes para otimizar a função dos órgãos. Então, geralmente, nós vamos diminuir as chances de ter doenças crônicas. Os conservantes, corantes e aditivos também são toxinas que agridem o nosso corpo. São aquelas substâncias que deixam os alimentos mais gostosos. Então, você compra o alimento pré-preparado ou até mesmo pronto, e ele com certeza vai vir com essa substância. Toxina também são os produtos do plástico, então tem que tomar muito cuidado ao utilizar essas embalagens de plástico, principalmente quando se aquece. Estudos já comprovaram que podem causar câncer de mama, de próstata, tem relação com o desenvolvimento de diabetes e da obesidade, pois eles são similares aos hormônios sexuais, principalmente ao estrógeno, que é um hormônio feminino, e por ele ter uma estrutura química parecida, então ele consegue ativar no nosso corpo os receptores que o estrógeno ativa, e aí ele pode causar o excesso desse hormônio feminino. Um alimento muito utilizado, principalmente para quem quer emagrecer ou pelos diabéticos, são os adoçantes. O aspartame é comprovadamente neurotóxico e a sucralose é sacarina e podem alterar a microbiota intestinal, que são as bactérias do intestino. E manter a saúde da microbiota intestinal é super importante. Os óleos vegetais são ricos em gorduras poliinsaturadas, que têm uma proporção de ômega 6 muito maior do que a de ômega 3. A maioria dos óleos vegetais tem um desequilíbrio entre as gorduras poliinsaturadas, que quando aquecidas acabam causando oxidação dentro do nosso corpo. Os açúcares, não poderíamos deixar de falar deles, que são prejudiciais, pois eles são elementos inflamatórios. Eles geram uma irritação no trato gastrointestinal. Algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. E depende também do tanto que você consome esse alimento. A famosa lactose do leite e o glúten presente nos derivados do trigo tem um potencial inflamatório que muitas vezes a gente não percebe, pois não é uma inflamação aguda. É uma inflamação que acontece principalmente no intestino e, por ele ser um tanto indigesto, acaba gerando alterações na microbiota, e isso vai causar um desequilíbrio e pode gerar uma alteração imunológica no intestino e que vai refletir no nosso organismo como um todo. Às vezes você tem uma rinite, até mesmo asma, dores articulares que você não sabe explicar e que podem ter relação com a sua alimentação. Outra coisa também que aparece é a enxaqueca, que muitas vezes as pessoas não sabem por que tem tanta enxaqueca. E tem relação com esses alimentos inflamatórios que a gente acabou de comentar. Cada organismo tem os alimentos que melhoram o seu funcionamento e os alimentos que não são tão bons assim. Faz-se necessário, então, que as pessoas tenham entendimento sobre isso para então poder minimizar os efeitos dessas toxinas. Então, a primeira coisa que a gente tem que reduzir é essa ingestão e o contato com toxinas
E num segundo momento, a gente precisa dar suprimento para que o nosso organismo possa trabalhar bem e fazer a eliminação dessas substâncias. É claro que a gente não consegue retirar 100% das toxinas. Vivemos num mundo contaminado, então a gente pode dar um suporte para o nosso fígado funcionar melhor com uma alimentação adequada, consumindo frutas e verduras que são ricos em nutrientes. Mas muitas vezes não é o suficiente para a demanda, ou seja, é tanta toxina que só com alimentação não é suficiente. Então, isso tem que ser avaliado individualmente para saber quem vai ter necessidade de suplementar. E eu vou terminar por aqui para que esse vídeo não fique muito longo. E eu volto com a explicação das outras causas. Um abraço e até o próximo vídeo.